Olá, pessoal. Para formar e pôr em ação fisioterapeutas e intensivistas de excelência nas UTIs, está entrando no ar o podcast UTI em Forma e Ação. Eu sou o Sancler Bernardes, fisioterapeuta intensivista, e você me encontra no Instagram no @SanclerBernardes. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você também me encontra no @movimenta_UTI. E juntos você nos encontra aqui, no podcast UTI Forma e Ação. Aproveita também para se inscrever no nosso canal no YouTube, seguir nossas redes sociais e vir com a gente toda semana em algum episódio novo. Sejam muito bem-vindos. Hoje é o primeiro episódio do nosso podcast. E para começar, a gente vai ter uma conversa mostrando a nossa cara. O tema do nosso primeiro encontro é fisioterapeuta intensivista. O que a faculdade te contou e o que não te contou. Esse podcast ele foi criado de muitas conversas, insatisfações e muitas coisas positivas e interessantes que a gente tem em relação à nossa especialidade. É uma satisfação muito grande poder estar aqui com a Débora para a gente discutir coisas que a gente vem falando há muito tempo e que vão muito além do conhecimento técnico na formação de um fisioterapeuta intensivista. Para começar esse podcast, no pontapé inicial, eu vou apresentar para vocês a minha colega Débora. A Débora é fisioterapeuta e supervisora de estágio no Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Débora, seja muito bem-vinda, muito obrigado por participar aqui. É um prazer enorme poder dividir esse podcast com você. Olá, pessoal. Oi, Sancler. Para mim também é um prazer estar aqui. É muito boa essa oportunidade, né? Como você mesmo disse, ela veio de um desejo nosso, né, em conjunto, de poder extrapolar, né, o nosso conhecimento, as nossas ideias, as nossas conversas, discussões, o nosso aprendizado para além do óbvio, né? A gente sabe o quanto é importante a gente ter uma boa base de teoria, de técnicas dentro da UTI, mas a gente também sabe que o mercado vem se atualizando, que as coisas vêm se atualizando e a gente precisa caminhar junto. E aí esse podcast veio dessa necessidade e dessa vontade nossa de conseguir conversar para além dessas paredes pré-fixadas de teorias e técnicas de dentro da UTI. Então aqui você vai encontrar muita coisa falando de UTI, de evidência científica, vamos sim falar de técnicas, de bases de teoria, mas a gente vai levar aí as nossas discussões para além de tudo isso, para a gente poder crescer junto. Então, é um prazer estar com vocês e dividir esse espaço com o Sancler e com todo mundo que está acompanhando a gente, que pode participar pelo Instagram, pelo nosso canal do YouTube. Então, também queria aproveitar para apresentar o Sancler. Para quem não conhece, o Sancler é fisioterapeuta intensivista e professor do curso de fisioterapia da Facisa na UFRN. E junto vamos conversar hoje mais então sobre o que a faculdade nos contou e o que ela esqueceu de nos contar. Então, para a gente começar essa história, conta para a gente um pouquinho, Sancler, como é que foi começar na UTI, o que te levou até a UTI, né, da faculdade para a UTI, o que te fez querer seguir nessa área e como foi esse começo? Débora, eu não sei, eu acho que durante a minha formação na faculdade, eu já tinha um feeling de que eu queria trabalhar dentro de um hospital. Era a área que mais me chamava a atenção e que mais me motivava também a correr atrás de conhecimento. Então, eu gostava muito de estudar fisiologia respiratória, fisiologia cardíaca. Eu me interessei muito pelas disciplinas sobre as condutas, né, o tratamento fisioterapêutico propriamente dito da área respiratória e cardiovascular. E quando se falava sobre hospital, aquilo me fazia brilhar os olhos. Então, durante a formação, eu sempre tive uma afinidade muito maior por essas áreas. Quando chegou na parte do estágio, né, lá no final do curso, eu tenho certeza absoluta que foram os estágios onde eu mais me dediquei, tanto de estudo quanto de atuação, propriamente dita, e de interação com os professores e com os outros profissionais que trabalhavam ali. Então, aquilo me chamava atenção e fez com que eu me envolvesse muito, eu me dedicasse, eu me doasse muito mais para aquela área. Algo que a gente hoje que acompanha alunos, né, a gente sabe que isso faz uma diferença muito grande na formação do aluno. E isso me ajudou muito a abrir uma grande porta, a primeira e grande porta foi que assim que eu saí da faculdade,
Na outra semana, meu estágio acabou, na outra semana eu tive a oportunidade de receber o telefonema de uma professora minha, da área, e a professora falou, tem um colega que está precisando de fisioterapeuta para um serviço, não sei como não sei se paga, não é um hospital grande, não é uma UTI de referência, mas é uma UTI, e ele está precisando de pessoas, e no momento ele não tem a capacidade de chamar gente que tem experiência. Aí você topa, e aí vem aquele medo, né, que todo mundo tem de, será que eu consigo ir para a UTI? Eu falei, topo. Então, eu posso dizer que na semana seguinte eu me formar, eu entrei dentro de uma UTI. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Diga. Quanto tempo de estágio dentro da UTI você teve na faculdade? Eu tive um mês. Na minha época, o estágio passava um mês contínuo dentro da UTI, de segunda a sexta, um mês na clínica médica, um mês na clínica cirúrgica. Era assim que rodavam os estágios do último período. E hoje eu vejo que muitas vezes os estágios têm tempo reduzido, não tem esse tempo todo, né? Então, para mim, foi interessante. E então, uma semana depois, eu estava dentro de uma UTI, que não era uma grande UTI, que não tinha muitos pacientes, não estava sempre cheia, era uma UTI de pós-operatório, mas lá dentro eu conheci pessoas. Eu conheci pessoas da fisioterapia, da medicina, da enfermagem, técnicos, e eu tive a noção de como era uma UTI, como funcionava aquele universo. E lá eu bati um martelo que era exatamente aquilo que eu queria fazer profissionalmente. E aí de lá eu resolvi me aperfeiçoar, eu fui fazer uma especialização, que hoje, na época, não tinha residência, né? Então a gente fazia as especializações práticas ou aprimoramentos, no meu caso era uma especialização. Aí eu fui para São Paulo, na Unifesp, fazer, e na Unifesp foi um ano de muita prática, muita carga horária, muito plantão noturno, muita aula e muita coisa bacana também, né? A turma muito legal. E aí você começa a se achar a pessoa segura, né, para tudo aquilo que a UTI tem a oferecer e lhe cobrar. Eu achava que eu estava pronto para todo e qualquer UTI. Eu não sei se você teve essa sensação depois de fazer o aprimoramento, né? Agora, onde me colocar, eu acho que eu estou pronto. E eu tive uma oportunidade de voltar para Brasília e trabalhar num grande hospital de Brasília, um hospital de referência, e basicamente com a equipe, alguns da equipe de fisioterapia com que eu tinha trabalhado no hospital pequeno, alguns das equipes dos médicos que eu tinha trabalhado no hospital pequeno, e aí nesse hospital eu entrei, e nesse hospital eu pude fazer minha carreira dentro da UTI. Então lá dentro eu fui ser plantonista, eu fui ser diarista, eu fui ser coordenador da unidade, fui mexer com a parte científica, e as coisas foram acontecendo. E eu sempre tive muita paixão por ensinar também. E aí, alguns anos depois, eu acabei entrando em cursos de pós-graduação, depois fui dar aula numa faculdade, e hoje eu sou professor exatamente buscando levar informação nessa área para alunos, graduação, pós-graduação, estou envolvido com residência e pesquisa e tudo que é possível dentro do universo da terapia intensiva. Então, eu acho que foi o que fez brilhar meus olhos. Lá no começo da faculdade, eu levei aquilo a sério. Eu não vou falar que eu me matei de estudar e etc., mas eu levei aquilo a sério e eu direcionei para aquilo, e as coisas foram acontecendo mediante muito trabalho, etc. Muitas coisas que a gente vai discutir aqui, mas eu acho que eu tentei fazer as coisas acontecerem para que eu pudesse estar dentro da UTI, lecionando sobre UTI e vivendo esse universo. E você? Conta pra gente, conta pro pessoal que tá ouvindo, por que você foi parar na UTI, como e por quê? Legal. Eu não sei muito bem, assim, eu acho que também foi não sei, um feeling mesmo também, assim, eu só lembro que quando eu tava prestando vestibular, eu falava que eu não queria fazer medicina, não sei exatamente por quê, mas eu falava, não quero fazer medicina, quero trabalhar em algum lugar que eu possa trabalhar dentro do hospital, quero fazer alguma profissão que eu possa trabalhar. Então, assim, eu já tinha essa ideia de que eu quero estar dentro de um hospital, né? E aí, eu lendo o Manual do Calouro, que eu nem sei se tem hoje ainda, e aí tinha lá Almanac, né? aqueles livros que você comprava na banca de revista, né? E aí eu Isso. lendo, eu falei, nossa, fui ler fisioterapia, eu falei, nossa, fisioterapia, UTI, e aí tinha lá, fisioterapeuta, trabalha em UTI. Aí eu falei, caramba, acho que eu vou fazer fisioterapia então. E aí eu entrei na faculdade, mas eu já entrei com um pouco dessa ideia, assim, de eu quero fazer hospital, e aí dentro da faculdade eu fui tentando participar de coisas que me dessem essa noção, né? Então, de ligas, de congressos, de cursos. E quando chegou o estágio, eu entendi, assim, um pouco de que eu estava no caminho certo, porque efetivamente o que me dava vontade mesmo
de estar no lugar e atender era dentro do hospital, né? Eu acho que a gente vai conversar mais sobre isso, mas várias coisas que o hospital, o atendimento hospitalar ele oferece, eram aquelas coisas que eu gostava, né? E eu acho hoje que eu nem tive tanta experiência, tanto contato com essas coisas que eu gostava tanto, mas eu tive muito contato na parte ambulatorial com coisas que eu não gostava muito, né? Então, Foi aquela por coisa exclusão. aquela coisa do ambulatório, daquela de você tinha aquele paciente, ele vinha na segunda, quarta e sexta, né? E eu falava, nossa, o mesmo paciente, aquelas queixas que se mantinham, aquela coisa de uma hora, ficar com aquele paciente naquele quadrado ali, fechado. Então, bom, definitivamente não é o ânimo do negócio que eu gosto do dia a dia, né? E aí eu falei, bom, então eu devo estar no caminho certo, que é o hospital. E aí eu prestei, na época, então, a gente não tinha residência, eu prestei o que a gente tinha, que era o aprimoramento, né, que hoje a gente não tem mais. E eu, se eu não me engano, era uma modalidade que não tinha no país inteiro também, ele era reconhecido só em alguns estados, né. Fiz prestei, passei, fiz o aprimoramento no Hospital Sírio-Libanês, em áreas que eles chamavam na época, que eu acho bem interessante, que eram unidades críticas e semicríticas, né? Então, e aí eu me encontrei, falei, é isso mesmo, é esse dia a dia, é essa rotina que eu quero. E aí, a hora que eu estava acabando o aprimoramento, abri um concurso da USP para supervisor de estágio, e aí eu prestei e entrei. E aí, dentro desse contexto de supervisão de estágio, que eu gosto muito porque eu estou na prática do dia a dia, mas eu também tenho os alunos, eu comecei a me envolver também com essa parte de pesquisa, e aí as coisas foram acontecendo também dentro dessa realidade, assim. Mas eu acho que foi bem isso, experimentar o gosto disso e não gosto disso, que me fez achar que era por esse caminho mesmo, né? E aí eu fico pensando, assim, já para a gente dar esse start numa conversa, né, de o que é um fisioterapeuta intensivista, né? Quando a gente pensar um fisioterapeuta que está dentro da UTI, um fisioterapeuta de dentro da unidade de terapia intensiva, né? Qual que é essa definição, né? Ou essa imagem desse profissional ali dentro, né? Eu acho que se eu pensasse lá no começo, talvez quando eu entrei, eu te daria uma resposta, assim, uma definição, e aí depois você pode contribuir, né? O que você pensa, mas eu acho que eu fui evoluindo e a nossa profissão foi evoluindo junto, e eu sinto que as evidências científicas, tudo isso veio evoluindo, né? Junto com uma definição que não, não sei se mudar é o termo certo, né? Se foi mudando, mas que eu acho que ela foi se atualizando, ou talvez ganhando um corpo mais forte, uma cara mais forte. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho, assim, desses meus 13 anos dentro da UTI, né? E hoje eu gosto muito de falar que a gente fala muito assim, o fisioterapeuta especialista em UTI, né? E eu não quero aqui, né, falar de mudar nomenclaturas, nada disso, mas eu gosto muito de pensar que nós somos efetivamente especialistas, né, na unidade de terapia intensiva, mas eu acho que a nossa cara ela é mais bem definida por especialistas em reabilitação de pacientes que estão dentro da terapia intensiva, né? Porque quando a gente fala, a gente é especialista em terapia intensiva, fica muito, talvez, essa ideia de que eu sei muito da unidade de terapia intensiva. E efetivamente a gente sabe muito, né? Da bomba de infusão, das medicações, dos aparelhos que se usam ali, né? Mas a nossa cara mesmo é saber muito de como reabilitar aquele paciente que está dentro do contexto da unidade de terapia intensiva, né? Não sei o que você acha, assim, o que vem na sua cabeça quando você pensa num fisioterapeuta de UTI, mas se eu tivesse que explicar para alguém, né, o que faz um fisioterapeuta dentro da UTI, quem é essa profissão, quem é essa pessoa, eu acho que eu definiria assim, sabe? Um profissional que está apto e que sabe muito sobre o local, sobre as coisas que se usam na unidade de terapia intensiva, mas mais ainda em como tudo isso interage para reabilitar de forma certeira um paciente que está ali dentro.
eu sou completamente a favor dessa sua definição, e é até interessante, porque se você pensar num cenário fora do país, se você for, por exemplo, na América do Norte, eles chamam de Acute Care Rehabilitation, né? Ou Acute Care PT, é fisioterapia nos cuidados agudos, né? Então, a gente faz exatamente o que se faz em um outro local, que é promover reabilitação, mas no cenário de uma doença aguda, de uma doença crítica. Então, sim, o nosso foco é e deve ser a reabilitação. A gente tem um monte de outras coisas que a gente vai discutir pra caramba aqui no podcast, que é ventilação mecânica, desmame, estubação e traqueostomia, e não invasiva, e não sei o quê. Muitas coisas que são da nossa função também, mas que não são necessariamente exclusivas, isso depende muito mais do cenário. Agora, a reabilitação está aqui, ó, na mão do fisioterapeuta, é a única coisa exclusiva para o fisioterapeuta dentro da UTI. Então, eu acho que é esse sim o nosso papel. Agora, esse universo ao redor, que você falou que a gente tem que saber, é muito legal isso, e é exatamente isso que faz você promover uma boa reabilitação. É você saber do todo. A gente, numa outra conversa, eu falei quando você me perguntou o que você viu que te chamou mais atenção, né? Quando você entrou para a UTI, que você achou que não ia dar conta. Eu achei que eu não ia dar conta de entender o todo. Porque para eu pegar o meu paciente e botar ele sentado na beira do leito para trabalhar controle de tronco, eu tenho que saber da doença, do diagnóstico clínico, eu tenho que saber das medicações, eu tenho que saber como funciona uma bomba, eu tenho que saber o que é hemodiálise, que hora ele vai, eu tenho que conversar com a equipe, eu tenho que respeitar o banho para poder pegar lá e fazer um procedimento fisioterapêutico de reabilitação. Então, a fisioterapia UTI, eu não tenho dúvidas de que ela é a profissão responsável por reabilitar o paciente, reabilitar curativamente e reabilitar preventivamente, né? A gente evitar perdas que esses indivíduos historicamente e cientificamente comprovado têm somente de se internar na UTI. Então, isso é fantástico. E aí você é um pouco ousado, Débora. Eu acho, isso é uma fala minha, tá bom? Que as pessoas que não concordem, me chamam lá no Instagram para a gente conversar, mas eu acho que por isso, por sermos reabilitadores, boa parte das condutas que se fazem dentro de uma UTI, elas precisam ser norteadas. E eu acho que o fisioterapeuta é o profissional dentro da UTI que fica responsável por isso. É ele quem norteia boa parte das decisões. Se eu quero um paciente acordado para ele andar, para ele fazer exercício, para ele ser estubado, eu estou batalhando com a equipe. Eu não estou falando de prescrever, eu não quero prescrever, mas eu estou na discussão, decidindo, tomando decisão junto dos demais, que é preciso sedar ou tirar a sedação, que é preciso tirar do leito ou não, que é preciso, que teve melhora ou não, que funcionalmente o sistema respiratório melhorou, complacência, resistência, a mecânica como toda a troca. Então eu acho que a nossa profissão, ela dentro da UTI, ela é reabilitadora e ela dita o ritmo. Eu acho que a gente não trabalha isoladamente. Eu posso estar sendo ousado, mas essa é a minha visão e interpretação, e essa é a responsabilidade que eu, como fisioterapeuta intensivista, gosto de assumir. Não, acho que é perfeito. E eu enxergo, assim, né, nesses anos que eu venho acompanhando de prática, de congressos, de evidência científica, que é isso exatamente que vem crescendo e que eu acho sensacional, né, porque isso tem dado muito mais a nossa cara, né? Eu acho que antes, e de novo, né? Eu não estou desfazendo da importância, né? Eu sou uma pessoa que isso foi outra coisa que me fez gostar muito de UTI. Eu esqueci de comentar e agora, para falar o que eu vou falar, eu pensei nisso. Eu sempre achei muito interessante ler prontuário, sempre achei. Então, quando eu chegava, tipo, no ambulatório e, tipo, tinha, sei lá, sabe, duas folhinhas, eu falava. Aí, quando eu chegava na UTI, tinha aquele monte Não de vou folha entender nada grande. aqui, né? Eu não vou ter um olhar Tipo, macro para tomar minha decisão. e eu falava, putz, mas, né, cadê o remédio? Eu quero saber que remédio o cara toma, eu quero, né, não que no ambulatório a gente não saiba, mas assim, o conteúdo de informação, de coisas médicas até, né, que você tem dentro do hospital é muito maior, né? Isso eu gostava muito, né? Então, eu sempre gostei muito de entender. Como que essa bomba funciona, essa medicação, o que que é essa doença? Eu converso até hoje, né? Eu pergunto muito para os médicos como essa doença funciona, o que eu não sei. Então, assim, eu sou super a favor disso, né? Acho que isso não pode ser deixado de lado, mas eu sinto que talvez por um tempo a gente deu muita importância para isso, né? Para a gente entender o manual do ventilador mecânico, para a gente entender todo esse contexto, e às vezes até
e agora é uma opinião minha, né, que pode dar também polêmica, mas até numa coisa assim de cabo de guerra com outras profissões, né, de ventilador, eu preciso saber muito, porque eu que tenho que decidir, eu tenho que saber mais que o médico, Eu não enfim. aceito que E, alguém mexa, né? exato, e que eu acho que foi desconfigurando um pouco e esvaziando um pouco o nosso papel principal, né? Mas eu acho que é interessante que hoje a gente está fazendo muito esse movimento de retornar, e aí com uma bagagem enorme, porque é muito interessante a nossa profissão, né? Porque é isso, a gente sabe de muita coisa de dentro da terapia intensiva, e aí a gente consegue aplicar muito isso para um projeto, para um plano terapêutico ali de reabilitação para o paciente. Então eu super concordo, eu acho que o nosso foco é a reabilitação lá dentro, trazendo essas informações a mais que a gente sabe, né? E eu Isso acho que a até gente está. nem isenta, você falou do ventilador e tal, algumas pessoas podem estar ouvindo e pensando assim, poxa, mas não, aonde eu trabalho eu tenho que cuidar do ventilador. Sim, mas isso também é reabilitação e também é função, né? Devolver função e reabilitar a parte respiratória também faz parte disso tudo. Eu acho que a mensagem que a gente está colocando é que você não pode simplesmente pensar no botão do ventilador e em corrigir uma troca gasosa e esquecer que o seu paciente com troca gasosa sem movimento, ele não vai embora do mesmo jeito. Quer dizer, ou até pior, acho que é menos provável ainda que ele vá embora, que ele tenha boas condições depois, né? Então, é entender que Exatamente. tudo que se passa ali está ligado com essa mensagem que você colocou, que é a da reabilitação. Eu acho que essa fragmentação que talvez acontecia muito, né? E quem nunca viu um hospital onde você faturava, e ainda tem, né? Ou evoluía por respiratório e motora, né? Então essa fragmentação que eu acho que ela está sendo cada vez mais desfeita para trazer essa junção, né? Como você falou, obviamente, a gente está falando de reabilitação respiratória, de desmame e tudo mais, mas dentro, né, desse olhar para reabilitar, né? E eu acho que se você quiser colocar um pouco, Sancler, que vem aí junto com uma resolução, né, da especialidade, né, com o reconhecimento da especialidade de fisioterapia dentro da unidade de terapia intensiva, né? Curiosamente, a gente tem há décadas já cursos de pós-graduação Lato Sensu voltado para áreas, né? E a pós-graduação Lato Sensu, ela tem esse direcionamento de habilidades para o mercado, né? Você está sendo mais específico no estudo e no treino de habilidades para que você possa se inserir em determinada área do mercado. Mas o título que se ganha quando você está ali fazendo é o título de pós-graduado em determinada área que a instituição de ensino reconhece. E aí a gente também tem que ir nos nossos conselhos, né, os regionais e no Conselho Federal, e no que a lei determina, e a gente tem uma resolução de 2011, a 402 do COFITO, resolução 402 de 2011, ela é a resolução que ela dá provimento e ela define a especialidade de fisioterapia em terapia intensiva. Então, a partir de 2011, a especialidade de fisioterapia em terapia intensiva, ou a gente poderia ampliar um pouco, mesmo não estando escrito fisioterapia em UTI, ela é uma especialidade, ela foi reconhecida numa resolução anterior, que foi a resolução, deixa eu só ver, eu não lembro o número agora, é a 392, também de 2011, e aí a 402 vem para disciplinar a especialidade. Então, desde então, a gente tem uma especialidade reconhecida e um título que é oferecido pelo Conselho Federal junto das associações específicas, que no nosso caso seria a Sobrafir, que é a associação que cuida do desenvolvimento técnico científico dos fisioterapeutas em terapia intensiva. Então, olha como é tudo muito novo também, né? A gente tem uma profissão de 69, um reconhecimento e uma disciplina da especialidade em 2011. A gente está falando de 11 anos atrás. Você acabou de citar que tem 13 anos que você está na terapia intensiva. Então, você entra, se dedica, estuda, se especializa do ponto de vista de conhecimento, sem existir uma especialidade. Eu estou há 18 anos na terapia intensiva. 18? Vixe, agora eu senti, viu, o peso. Eu acho que é isso, 18 anos. Os cabelos brancos aqui é da UTI. Então, eu estou há 18 anos na terapia intensiva. Então, mesmo eu querendo trabalhar em UTI e buscar uma pós-graduação, a pós-graduação não me dava o título de especialista em UTI. Depois eu tenho que fazer uma prova para conseguir esse título. Hoje eu tenho o título, mas
para a gente ver que o mercado ele difere um pouco das leis, mas a gente é respaldado por isso sim desde 2011. E se a gente olha essa disciplina da lei, ela não fala sobre a carga horária, ela não fala sobre a prova que você tem que fazer, ela fala que tem que ser mediante as normas do conselho, mas ela diz coisas interessantes, ela fala das habilidades e competências que os profissionais especialistas naquela área têm que ter. E dentro dessas habilidades, eu vou ler aqui para não deixar passar, para não falar que eu tô colocando algo errado, tá bom? Quando ela reconhece, ela diz que o fisioterapeuta faz várias coisas, mas aí tem um ponto aqui, ó, planejar e executar medidas de prevenção, redução de risco e descondicionamento cardiorrespiratório no paciente crítico ou no paciente potencialmente crítico. Prescrever e executar terapêutica cardiorrespiratória e neuromusculoesquelética do doente crítico ou potencialmente crítico. Então, é o que você falou, se você voltar lá no seu ambulatório da faculdade, você tira a palavra crítico disso aqui, você estava fazendo isso na clínica. Você estava promovendo, executando terapêuticas neuromusculoesqueléticas para reabilitar o seu paciente. A diferença é que é o paciente crítico. Então, é muito interessante que a gente tenha isso, especialidade já reconhecida, né? 11 anos de especialidade reconhecida, e a cada ano a gente vai ganhando mais corpo e mais força, e eu acho que entra a sua colocação do começo da conversa, de como a definição e o entendimento do que seria esse profissional, ele vai evoluindo de acordo com a evolução da profissão. Hoje, mobilização precoce, reabilitação do paciente crítico é um termo cada vez mais em alta, mas provavelmente é a terapêutica mais antiga que a gente tem na profissão e na especialidade. É muito louco isso. Era para a gente ter sido muito bom nisso para depois pensar nas outras coisas, né? Mas a gente veio de demandas diferentes. Exatamente. Acho que é isso, né? A gente é o que você falou, né? É uma coisa que, se a gente for pensar, é relativamente nova, né? E a gente tá ali criando a nossa cara, né? Eu acho que se você pegasse algum tempo atrás e perguntasse para alguém que ficou na UTI, né? Você fez fisioterapia, às vezes a pessoa não ia nem falar que fez, né? E mesmo se ela falasse que Nem fizesse, saberia dizer, né? exato, ou às vezes assim, eu lembro que ele veio pôr um oxigênio em mim, né? E hoje a gente tá, eu acho que tão mais com essa nossa cara que hoje é muito mais comum você perguntar para o paciente: fisioterapia não tem, ele me levantou, ele me pôs para andar, né? Então acho que é isso, a gente vem se construindo e se definindo como um profissional lá dentro. E até eu acho que com demandas novas que eu não me lembro de ter notado na época da minha faculdade, que a gente vai conversar daqui a pouco sobre isso. Mas antes, eu queria só pegar esse gancho para a gente falar um pouco sobre essa coisa do especialista e do generalista, né? Porque a ideia da faculdade, obviamente, é que a gente traga esses alunos para uma formação mais generalista, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ir dando esse start, sei lá, essa entrada, né, para alguns conceitos mais da especialidade, porque, afinal de contas, eles vão passar em estágio, né? Eu vejo que a gente ainda tem algumas faculdades que não tem a disciplina de UTI, né? Que ela é meio misturada com cardiorrespiratório e tal. Mas o fato é que a gente precisa desses alunos generalistas, mas a gente precisa colocar ali umas pitadas da especialidade, até para que as pessoas, os alunos consigam, né, olhar e falar, é isso que eu quero, não é isso que eu quero, né? Porque senão, de repente, você vai para um lugar onde você nem conheceu qual que é a demanda específica daquela área, né? Então, não sei o que você pensa sobre isso, mas eu, como supervisora de um estágio específico, né, a gente tenta muito estar ali dentro desse contexto. Olha, os alunos não têm que ser especialistas nisso, então, assim, quais são as demandas de graduação, quais são as demandas de uma especialização, né? Então, eu brinco muito com os alunos, eu falo, gente, se tiver, por exemplo, uma parada na UTI, eu que vou tocar, não se preocupem, né? Eu não vou jogar vocês ali, ó, vai, né? Por mais que tenha tido Te aula vira, de agora é com você. parada, por mais que tenha tido aula de parada e tudo mais, a gente sabe que na hora é diferente, né? E não é uma demanda, na minha opinião, pelo menos não sei o que você acha, de graduação, de um aluno de graduação conseguir entrar ali facilmente numa parada. Às vezes eles até conseguem mais para o final, enfim. Mas o que eu entendo hoje é que a gente precisa muito ligar esse alerta de que é isso, a reabilitação
ela tem um quê de generalista no sentido de eu estou numa UTI, eu não sei o que eu vou receber, né? Pode ser que eu receba um paciente para reabilitar pós uma amputação, que por algum motivo complicou e foi parar na UTI. E aí, eu não posso falar, não, eu sou especialista em UTI e eu achei que então eu tinha que saber muito de respiratório e cardio. Não sabia que eu tinha que saber de amputação, mas eu não sei o que você acha, mas na minha opinião, é aí que vem o generalista que a gente precisa ter como base, né? Obviamente, eu não sei tudo de neuro, tem muita gente muito melhor do que eu, né? E que eu peço socorro por muitas vezes quando a minha especialidade não entra ali, né? O Mas eu limite, né? entendo o limite, exatamente, mas eu entendo que, como um fisioterapeuta formado generalista, eu preciso conseguir começar a reabilitação desses pacientes, né? De qualquer especialidade, digamos assim, mas dentro da minha especialidade, que é quando esse paciente está crítico, né? Eu não sei o que você acha sobre isso. Eu acho muito bacana e eu acho que começa a responder o nosso tema, né? O que a faculdade te contou e não contou. Eu acho que a faculdade não contou que a gente poderia usar tudo que a gente vê em atendimentos independente da especialidade, né? Como você disse, a reabilitação é o macro, mas você vai ter pacientes em tipos diferentes de grupos de doença e que precisam de intervenções relativamente diferentes e que não tem como você se abster, né? Eu sou da CAGES, eu gosto muito de uma brincadeira que é assim, Débora. Se o paciente infartou, quem é que cuida dele? É o fisioterapeuta da cardiologia. E se o paciente tem pneumonia, é o fisioterapeuta da respiratória. E se ele teve um AVC, é o da neuro. E se ele tem uma hepatite e está internado por causa dessa hepatite, e tem uma semana que ele está parado no leito, hipoventilando, precisando de oxigênio, quem cuida? Porque não existe fisioterapia hepática, Uhum. né? Não existe. Esse amputado, eita, será que eu tenho que ser especialista em amputação para poder ir lá dentro da UTI cuidar? Não é. Então, sim, a faculdade não contou para a gente, e não conta, e a gente precisa melhorar isso, que o conhecimento, ele é sim agregado, que tudo que você vê pode ser utilizado lá. A especialidade demanda de algumas habilidades de uma maneira mais intensa, né, de você estudar mais. Mas a gente precisa sim ter essas cartas na manga, porque a UTI, ela é muito dinâmica e ela é um Kinder Ovo. Você abriu, você não sabe qual é a surpresinha que vai ter ali dentro, quem é o seu paciente hoje, né? A gente precisa disso. Perfeito. Então, eu acho que a faculdade, ela não conta isso. E aí é uma falha das universidades, das faculdades, porque ela mostra. Só que o que está faltando, às vezes, é agregar esse conhecimento. É falar, olha, você que trabalha com ortopedia, vai vir uma pessoa que tem DPOC e que teve uma fratura. Você vai reabilitar esse cara no seu consultório. E na UTI também. Então, a junção de todas as áreas dessa formação generalista é algo que a faculdade não conta. Essa é a minha visão, tá bom? Estando lá dentro da faculdade. Eu acho que a gente precisa otimizar isso. E aí, tem uma outra coisa que é legal, que você falou, e me coloco nessa responsabilidade como professor, é que a gente precisa entender o que é o mínimo, o que é que cabe dentro do generalista. Eu não tenho como formar um profissional especialista numa área, mas pela nossa profissão você pode trabalhar numa UTI sem ter a titulação, né? Só um coordenador pela RDC 7 da Anvisa que precisa ser titulado em terapia intensiva ou área afim. Mas você pode trabalhar sem ter título. Então você tem que ter um mínimo. E será que a gente está alcançando esse mínimo? Ou será que a gente está fazendo igual o pato? Nada um pouco, voa um pouco e anda um pouco, mas não é especialista em nenhuma delas. Às vezes a gente pode direcionar e falar assim, ó, algumas coisas, você falou muito bem, separa, isso aqui é conhecimento de especialização, isso aqui é conhecimento de pós-graduação, mas esse conhecimento aqui da graduação tem que dominar. E aí esse domínio tem que ser o aluno generalista, mas que saia sem medo da UTI, que saia sabendo o mínimo da ventilação mecânica, que tenha um mínimo de segurança para poder movimentar o seu paciente, tirar um paciente da UTI do leito, que tenha a possibilidade de agregar conhecimentos. Então, a gente precisa melhorar o mínimo que é desse generalista. Generalista não quer dizer simplista, não quer dizer que é simples, né? Não, muito pelo contrário, mas tem algumas coisas que são base, né? Que a gente precisa disso para o dia a dia na terapia intensiva e que a faculdade, ela pode sim, ela mostra, às vezes ela não dá devida importância, os alunos não conseguem perceber, mas que ela mostra, você não acha? Que a faculdade mostra muitas dessas coisas?
Perfeito. Eu acho que sim. Eu entendo que a faculdade ela deveria ser como, né, pensando num redemoinho, né, onde você começa ali circulando base, e esse círculo ele vai cada vez mais aumentando. E eu falo muito isso para os alunos, é para trazer junto, né? É para trazer junto o conhecimento que você adquiriu, né? Então, assim, não teve biomecânica e deixou para trás, é para trazer para a UTI que você vai utilizar aqui também. Né? Eu acho muito boa a sua fala de que ser generalista não é ser simplista, né? Então eu acho que a gente tem que pensar nisso. Assim, eu respeito a especialidade da neuro e eu sei que, obviamente, aquela pessoa sabe muito mais do que eu, mas eu preciso estar apto para abraçar esse paciente quando ele estiver na UTI. Porque senão, também quando eu entregar ele para uma especialidade, né, quando ele chegar lá no especialista da neuro, talvez seja tarde demais, tenham várias questões que tudo isso vai complicar, né? Então, eu acho que o conhecimento é isso, ele é agregador para formar esse fisioterapeuta intensivista e ter muita clareza entre as interfaces, né? E aí eu acho que a gente pode entrar em outros pontos, né? Por exemplo, eu lembro que quando eu estava estudando, né, para passar no aprimoramento, eu sabia o Guyton, assim, o Guyton e o West de cabo a rabo, assim. Se você me falasse no West onde está tal coisa, eu te falava a página, Capítulo né? 3, capítulo 5. Exatamente, no lado direito, lá em cima, né? E eu acho que a faculdade me contou muito isso. Olha, precisa saber, é o Oeste, precisa saber fisiologia, precisa. Mas eu acho que a faculdade não me contou que eu teria algumas interfaces que precisariam encaixar dentro dessa fisiologia, né? Então, sei lá, um exemplo básico é, tipo, eu acho que a faculdade me contou muito bem fisiologia, fisiopatologia, por exemplo, de um edema agudo. Fisiopatologia de um edema agudo e a terapêutica, que é nível A, que é um CPAP, por exemplo. Mas a faculdade não me contou que eu ia saber tudo isso e ia chegar lá, o paciente ia falar, não quero fazer. Ou o paciente já está extremamente Perfeito. agitado e eu ia falar, e agora, cadê, né? Mas a faculdade falou que era só pôr o CPAP, né? E não A é só pôr faculdade o não te CPAP, falou né? que a máscara disponível ia ser 3 vezes o tamanho do rosto do paciente. Exatamente. O que eu ia precisar que o paciente ficasse, né? Acho que você deu esse exemplo um pouquinho lá atrás, que o paciente ficasse mais calmo. E aí eu vou ter que ir lá conversar com o médico. E como que eu vou falar isso para ele sem prescrever? Eu não estou querendo falar para ele, olha, faça por favor uma morfina tantos ml hora. Não, né? Mas em discutir o caso para chegar numa resolução daquele problema, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que eu tenho para mim, que no começo eu percebi que a faculdade não me contou, que eu ia ter que resolver vários problemas dentro da UTI e que isso incluía juntar muitas peças que tinham me dado assim meio de forma separada, né? A teoria ela não é tão aplicável, né? Isso eu acho uma coisa muito bacana nessa dualidade do contou ou não contou. A teoria que a gente aprende, ela não é tão facilmente aplicável. É o que você foi muito fácil. Edema agudo, você coloca no CPAP. E se for DPOC, você coloca no BIPAP, certo? E se for um DPOC com edema agudo, o que eu faço? Então, a utilização do conhecimento com raciocínio clínico, isso é o que mais me atrai dentro da UTI, é que você tem que estar o tempo inteiro na UTI raciocinando, um raciocínio somando sistemas, distúrbios, pessoas e etc. A faculdade não conta sobre isso. Ela lhe coloca bem separadinho, bem segregado, como você falou. Então, assim, eu posso ir lá e ser o melhor aluno, e eu vou saber na ponta da língua qual é a evidência melhor para cada uma das terapêuticas. Mas, às vezes, eu não sei lidar com o bom dia que eu falo com o meu paciente. Às vezes, eu não sei lidar com a falta de um equipamento. Às vezes, eu não sei pedir a uma outra equipe algo que possa me ajudar. E eu acho que a gente tem profissionais hoje no mercado que são os profissionais que ficam atrás das resoluções. Não é minha função, eu não estou falando que seja função, por favor, me entendam, mas estou falando assim, não é minha função fazer A, B, C, D. Eu estou aqui esperando, a minha função é colocar o CPAP no paciente com edema agudo. Sim, mas aí como é que a gente faz para viabilizar isso? Tem que Mas ter aí, algo por trás. já que essa sua fala até pode, né, ser mal interpretada e É, você já explicou, mas eu vou trazer um outro exemplo que acho que é a mesma ideia que você está trazendo, né? É daquele aluno que fala assim, né? Débora, que eu pergunto, né? Por exemplo, o paciente andava, ele andava na rua ou na casa dele só? Isso ele não me contou.
Eu falo, mas não é ele que tem que te contar. É você que tem que saber Você que tem que perguntar, descobrir. né? Então, é isso que você está falando, assim, né? Não é questão de, não é minha função pedir um equipamento ou qualquer coisa assim. Mas o fato é que a hora que você está ali com o seu paciente, para exercer a sua função, existe um contexto ao redor que precisa estar organizado, que precisa estar providenciado, enfim, né? E que precisa de habilidades não técnicas, né? Que a gente já falou algumas, comunicação, é, o raciocínio clínico, que eu não sei você, mas eu entendo como uma coisa não técnica, né? Porque o técnico é justamente essa coisa separada, né? E o raciocínio clínico ele vem para juntar isso. É aquela coisa de eu aprendi na faculdade que se vira para o lado X do paciente, mas esse lado X agora está com dreno, vai ter que virar para o lado não X. E Outro aí como que você vai lado. fazer, né? Então, resolução de problemas, esse dinamismo de mudar a sua conduta ali na hora porque aquilo não deu certo, a comunicação com o paciente, a comunicação com o médico, com a equipe, né, a adaptação que precisa ser feita, e a gente não está falando de gambiarra aqui, a gente está falando de adaptações necessárias, né? Será que esse tamanho de máscara é o tamanho ideal para o paciente? Veio uma máscara que está vazando e está vazando por causa também da máscara, né? Então as adaptações. Então acho que tudo isso entra nesse contexto externo e que muitas vezes a gente esquece de falar na faculdade, e eu te diria até mais, esquece de falar na especialização, e esquece de falar ir para algumas Na residência, na esquece de residência, falar em vários lugares. em alguns anos de profissão, né? Porque a gente ainda vê muito enraizado isso de eu estou aqui para entrar no leito 1, atender o leito 1, sair do leito 1, entrar no leito 2, né? E Dois. aí não importa se eu preciso gerenciar uma questão ali que o meu paciente não quer fazer fisioterapia porque o médico falou uma coisa e eu outra, e aí eu tenho que gastar meu tempo um pouco com isso para gerenciar a equipe, né? Ou, não, Vai fazer eu tenho. parte do atendimento, né? Esse tempo que você gasta, ele faz parte do atendimento, para você conseguir chegar no Exatamente. consenso de qual vai ser a conduta, de qual vai ser o procedimento a se tomar. Isso faz parte. Exatamente, a gestão de tempo, né? Eu acho que é outra coisa que a gente agora tem começado a falar mais, porque antes era muito também fragmentado, né? Eu tenho que atender leito 1, leito 2, leito 3, leito 4, leito 5, nessa ordem, né? A gente seguia a ordem numérica né, dos leitos da UTI, Não atendia. tem uma prioridade de atendimento, né? Não tem um Exatamente. ponto que determine para onde você vai em primeiro lugar. Então eu acho que assim, a gente está muito falando isso ao que a faculdade não te conta e efetivamente a faculdade não te ensina, né? Eu, pelo menos, os meus alunos atendem um paciente a manhã inteira cada um, né? E aí obviamente eu falo, né? Olha, gente, não é o dia a dia, mas a princípio é o que eu quero é que eles efetivamente aprendam, né? Enfim, mas a faculdade não te conta, né? Que você vai precisar gerenciar tempo, que você vai precisar descobrir prioridades, elencar prioridades e tudo mais. Então, acho que a faculdade não conta muita coisa, mas acho que a gente também passou muito tempo sem se contar todas essas coisas. E Exato. não sei o que você acha, mas eu acho que hoje o mercado está cobrando muito da gente começar a contar essas coisas, a contar que a gente precisa se comunicar melhor, a contar que a gente precisa gerenciar nosso tempo, né? E que tudo isso vai fazer com que a nossa profissão seja muito mais reconhecida, né? Que a gente tenha o nosso espaço. Então, acho que o mercado tem contado essas coisas para a gente meio na força bruta. O que você acha? Contado e cobrado, né? Tem dois exemplos que eu gosto disso aí. Um foi hoje mesmo, eu pude vivenciar isso. Os alunos demoraram 1h30 com o paciente, fazendo reabilitação e sentar e tal. Eu falei, olha, é muito legal e é interessante que nesse momento vocês estão tendo o primeiro contato, vocês façam assim. Mas entendam, essa não é a realidade. O gerenciamento de tempo precisa acontecer. Você tem que ser mais objetivo na sua conduta e, quem sabe, aí grandes protocolos de reabilitação fazem isso, fragmentar o seu atendimento. Você faz uma determinada ação agora e o colega da tarde faz uma outra determinada intervenção, porque não há tempo hábil. A gente tem uma RDC que diz, uma lei, né, uma resolução da Anvisa que diz que tem que ser um fisioterapeuta para cada 10 leitos ou fração. Então, o mercado vai lhe colocar para ficar responsável pela reabilitação de 10 pacientes no período de 6 horas.
tem que fazer gestão de tempo, senão você não vai conseguir. Então, isso, às vezes, a gente deixa acontecer para o aluno pegar a mão, mas a gente deixa de lado o esclarecimento de que não é aquela realidade. E aí, no começo, você me perguntou quanto tempo era o meu estágio na faculdade, e quando eu vejo os estágios encurtando o tempo, eu me preocupo, porque é exatamente com o tempo que a gente consegue ter uma melhor gestão. E aí a gente acaba dando isso para os indivíduos para eles desenvolverem no dia a dia, na marra, o mercado cobrando e eles fazendo, né? Então, isso é uma coisa que eu acho muito crucial e que a gente precisa assim, melhorar. E a segunda é que essa conversa, essa cobrança do mercado, ela tem que ser passada na faculdade, na graduação, mas ela tem que ser enfatizada e tem que ser primordial que seja discutido nos cursos de pós-graduação. Tem que ser pós-graduação e residência, que é onde você vai deixar bem afinado o desenvolvimento da especialidade. Tem que se falar muito mais sobre isso para que os profissionais saiam mais preparados para enfrentar o mercado. Porque o mercado, o que a faculdade também não conta, eu acho, né? Que o mercado não está preocupado se você tirou 10, ou se você tirou 8, ou se você tirou 7 na disciplina de UTI. Ele está preocupado se você se comunica, se você resolve problemas, se você chega na hora, se você não falta, se você está disponível para dar plantão e se você está animado para trabalhar no feriado no começo da sua carreira. É mais ou menos isso que o mercado quer, ele te joga isso. Quanto mais você tiver essas habilidades que não são conhecidas ali, não são discutidas a fundo, é mais provável que a sua carreira tenha sucesso. É mais provável. Exatamente. E aí, puxando esse gancho, acho que outra coisa que o pessoal acha muito, né, que a faculdade também não conta, é essa ideia de que a gente continua na ativa, estudando, 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 depois de sair da faculdade, né? Acho que a faculdade ela é muito mãe, assim, né? De pegar no colo e falar, olha, vamos, que hora que você terminar esse seu estudo e pegar seu diploma, você vai ser livre, trabalhar e essa cobrança da Você nota, está efetivamente, completo, ela né? Parece que vai estar completo quando terminar. exatamente, porque a cobrança da nota, efetivamente, ela acaba, mas aí é o que você está falando, começam outras cobranças que, como que a gente responde a essas cobranças novas do mercado? É também estudando, talvez estudando de outras formas, né? Aí eu vou fazer cursos, né? Vou tentar me especializar de alguma forma e estudando outros conteúdos, né? Lendo livro, vendo podcast, às vezes filme, documentário que a gente assiste é um meio de eu estudar, porque na verdade agora o estudar é aprimorar esses conhecimentos e essas demandas que a gente precisa, né? Então, por exemplo, a comunicação, né? Eu posso estudar, aprimorar esse meu conhecimento em comunicação ouvindo podcast, né? Liderança, assistindo um filme, um documentário interessante de alguém que era um bom líder, né? Então, acho que outro aspecto é isso também. Pensar que agora a atualização é constante, com coisas novas, né, digitais, inteligência artificial, seja lá o que for, que vai aparecer cada vez mais aí para gente. Então, aquele conhecimento da faculdade que era mais estático, né, era aquilo, né, a disciplina é isso, 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 isso. Agora, meu amigo, vem para o mundo real e você precisa devolver o que o Agora é mercado está te guerra. pedindo. Exatamente. E aí eu acho, né, Sancler, porque para a gente ir finalizando, porque a Deixa gente eu só também fazer uma colocação antes sobre isso. fala. Na faculdade, que os alunos entendam, quem for aluno e estiver ouvindo, entenda que não é que você não tem que estudar para tirar notas boas, é porque a faculdade ela está lhe cobrando um nivelamento por uma média. Você está competindo com a média. Você não está competindo com seus colegas de sala. Se todo mundo tirar 10 numa turma, perfeito, vai ser uma turma maravilhosa, lembrada com todo mundo tirando 10. Se todo mundo tirar 7 na turma, perfeito, todo mundo passou. Não é a turma 10, mas todo mundo passou. Então você compete com a média, você compete só com você mesmo. Quando você sai para o mercado de trabalho, as coisas mudam. Não existe média. Você não tem que alcançar um patamar de profissional que você seja nota 6, que você seja nota 7. Você tem que ser o máximo possível. Por quê? Porque o mercado está selecionando. Então o mercado ele não quer todo mundo no 7. Ele quer todo mundo é 7, quem é o 8? Todo mundo é 8, quem é o 9? Eu quero aquele. Então você passa a não mais se nivelar por uma média. Você tem que se nivelar pelo seu maior potencial, pela sua maior capacidade. E é isso que vai abrir mais ou menos portas. Isso é fato. Isso é fato. A gente precisa entender isso na formação. E aí, você colocou, é além do livro, é além do artigo científico,
é treino, é prática, é curso que você vai colocar a mão para fazer hands-on, é assistir podcast, é ver um filme, é você fazer um curso de uma coisa completamente diferente, é observar as pessoas, estar atento, entender as dinâmicas. Isso vai fazer a diferença, né? Isso a gente precisa que seja mais acionado durante a formação no momento mais precoce, que a gente vai ter profissionais muito mais bem capacitados, se isso for, esse botãozinho for ligado mais precocemente. Não, perfeito. E era isso que eu ia comentar, né? Acho que você já deu uma explanação super otimizada do que eu ia falar, que foi para isso que a gente criou o podcast, né? Foi com essa visão, com essa necessidade que a gente via de tudo bem, a gente aprendeu lá na faculdade os temas predispostos, o tema que, né, a gente julga ali que é o mínimo da faculdade, mas, gente, valendo, né? Agora, você, né? Porque não é assim, vocês que estão ouvindo o podcast, não, somos nós, né? Eu, o Sancler, vocês, a gente precisa começar a subir aí essa média, né? Porque é exatamente o que você falou, né? Se você quer se destacar, se você quer ser aquele profissional que vão falar, nossa, né? A gente tem que ir para além da média, né? E é o que a gente acredita muito, e o que nos fez fazer esse podcast é que ir para além da média, né? Ir para além, isso também se traduz no tipo de conteúdo que a gente vai aprender, né? No tipo de cultura que a gente está consumindo, né? E que tudo isso vai fazer da gente profissional melhor. E é isso que a gente quer discutir aqui no podcast, né? Então a gente quer discutir para além daqueles itens básicos que a gente sempre fala de UTI. A gente quer falar de comunicação, a gente quer falar de adaptações, a gente quer usar bons exemplos, né? Então eu gosto muito disso. Eu também observo muito pessoas que eu acho que são pessoas que podem me trazer um aprendizado, então a gente quer trazer essas pessoas aqui para a gente discutir, a gente quer discutir gestão de tempo, então a gente quer falar tudo isso que muitas vezes não é falado, né? Ou é falado, mas não é discutido a fundo, a gente quer trazer cada um desses temas de forma mais fundo, temas que a gente entende que vão para além do básico, né, para formar fisioterapeutas além, né, melhores, para a gente melhorar a nossa profissão, para a gente levar a nossa profissão para um patamar, né, melhor, maior, para a gente ter mais satisfação como profissional também, né? Então acho que a gente acabou resumindo aí nesse contexto final exatamente o porquê que a gente resolveu e para que vai servir esse podcast para vocês continuarem com a gente aqui toda semana, porque é isso, são temas para além do óbvio, do convencional, para a gente conseguir se formar cada vez melhor e pôr em ação depois nas nossas UTIs. Exatamente. O maior desejo é que a gente tenha UTIs que sejam repletas de profissionais diferenciados, que sejam profissionais de referência, que tanto os fisioterapeutas intensivistas, os futuros fisioterapeutas intensivistas e os outros profissionais, eles possam olhar para aquela pessoa e falar, essa pessoa é uma referência para que a gente possa tomar decisões, para que a gente possa conduzir melhor o nosso paciente e para que a gente possa ter ambientes onde tudo isso seja mais fácil. Então vão entrar as habilidades técnicas, né, e as habilidades que não sejam técnicas, soft skills, né, que está na moda aí falar, mas são habilidades de desenvolvimento pessoal e profissional. Então, se mantenham conectados, sigam a gente no canal do YouTube e ative o sino para você poder receber a notificação assim que o episódio sair. Pegue a sua plataforma de áudio, passe a seguir o podcast, o TI Informa em Ação, porque frequentemente, toda semana, a gente vai estar lançando um episódio para que vocês tenham um assunto completamente diferente. Aqui não é o objetivo que a gente fique tratando pura, única e exclusivamente de questões técnicas, mas quando a gente for falar de técnica, a gente agrega isso à nossa prática do dia a dia. Não é o objetivo que a gente venha romantizar as coisas, né, Débora? A gente vai trazer aqui o lado bonito da profissão do amor, para que os profissionais, para que a gente possa contribuir e para que a gente possa também se desenvolver e ser um profissional melhor. Esse é o nosso grande objetivo aqui no podcast. Débora, eu acho que a nossa conversa por hoje, ela foi muito interessante, trouxe para a gente um pouquinho do conhecimento de como eu cheguei, como você chegou na UTI, e qual é o nosso olhar, qual é a nossa visão a respeito do assunto, e qual é a visão e a missão desse podcast, que é formar e pôr em ação. Muito bem, e para a gente terminar, todo podcast a gente vai tentar trazer algumas dicas
de conteúdo. E aí, como a gente falou, como o nosso objetivo é tentar crescermos como profissionais, como pessoas, para além do óbvio, nem sempre essa dica vai ser, obviamente, uma dica técnica ou científica da nossa área. Então, eu queria começar nesse primeiro episódio com uma dica que eu acho que vem bem para o que a gente está falando hoje, que é o livro do Mário Sérgio Cortella, Por que Fazemos o que Fazemos, né? Não sei se você já leu Sancler, mas é um livro super legal e que eu acho que traz muita essa ideia, assim, né? De por que eu faço o que eu faço? Será que eu faço só porque aquilo precisa ser feito, porque alguém me falou que aquilo tem que ser feito, né? O que eu coloco para além das minhas técnicas profissionais naquilo que eu faço no meu dia a dia. Então, fica a indicação do livro. Foi um livro que me deu bastante ânimo quando eu li, sabe? De tentar ressignificar as coisas que eu fazia dentro da minha profissão. Então, eu deixo de dica aí para quem está ouvindo a gente também. Bom, e eu vou deixar uma dica aqui, eu acho que essa dica é muito válida, principalmente para os alunos que estão no período de formação e que ainda não têm a vivência da UTI, que eles não conhecem as diversas histórias que acontecem na UTI. Então eu gosto de recomendar esse livro, Memórias Agudas e Crônicas de uma UTI, do professor Elias Knobel, e nesse livro ele conta relatos de alguns casos específicos que ele pôde acompanhar dentro da UTI. E eu acho muito bacana para que as pessoas possam ler e entender aquela história de que lá temos um paciente, que esse paciente tem uma história por trás, que ele tem familiares, e isso faz com que a gente consiga ter um pouco mais de empatia durante o atendimento com os nossos pacientes. Então, é abrir a mente para que a gente entre nesse universo da UTI e que a gente possa juntar o que a faculdade contou e não contou. Então, fica a dica desse livro, Memórias Agudas e Crônicas de uma UTI, professor Elias Knobel. Então, pessoal, muito obrigada para quem acompanhou a gente até aqui. A gente espera vocês no próximo episódio, que também está super legal. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, nos nossos Instagrams, no nosso canal do YouTube e compartilha aí as nossas redes também de áudio para que mais pessoas possam vir participar aí desse nosso movimento de formar e ação dentro das nossas terapias intensivas. Até o próximo! Até o próximo episódio, pessoal. Até mais.